Doutor, e segundo o Colégio Notarial do Brasil, desde o início da pandemia houve um aumento na busca de testamentos. Na sua opinião, qual o motivo desse fato? Eu vejo que o março de 2020 foi um marco na vida de todos nós. Com E certeza. quando a gente passou a ter a quebra daquela expectativa inicial de que a Covid acabaria afetando as pessoas mais velhas e com alguma doença pré-existente, e principalmente quando as pessoas começaram a perder pessoas próximas, todo mundo parou para pensar na situação patrimonial após a morte. E isso demonstra essa preocupação. Os dados existentes antes da Covid era de que no Brasil, a cada 10 mortes, só uma tinha testamento. E esse aumento, que realmente foi um aumento significativo, mas ainda não faz parte da cultura do brasileiro, a busca de escritórios de advocacia ou de tabelionatos de notas para a realização desses testamentos. Porque é importante que quem nos assiste perceba que não são só as questões patrimoniais que a gente pode resolver. A gente pode minimizar litígios até de questões operacionais como a morte. Por exemplo, houve uma situação no Rio de Janeiro de um senhor que ele não queria ser sepultado e nem cremado. Ele queria ser criogenizado. Mas, Conrado, o que quer dizer isso? Ele queria que o cadáver dele fosse encaminhado para Michigan, nos Estados Unidos, para ele ficar congelado a temperatura baixíssima, esperando que a tecnologia avance e ele seja ressuscitado daqui a alguns anos. Veja, é a vontade legítima dele. Qual foi o problema? Ele não deixou isso em testamento. Com a morte dele, começou um litígio com uma das filhas que mora no Rio de Janeiro e com outras duas filhas que são aqui do Rio Grande do Sul, e isso demorou anos para ser resolvido. Se ele tivesse feito um testamento, isso poderia ter sido resolvido de imediato. E aí a importância da prevenção. Interessante, desde o testamento tem que ser cumprido aquele desejo, no caso. Exatamente, porque existem situações que muitas vezes os parentes não vão ter como resolver. E aí uma situação simples, até a cremação no país, ela depende de não ser de morte violenta e a pessoa tem que ter manifestado vontade. Agora vamos imaginar numa situação de alguém que não tenha filhos, que não tenha ascendentes e que não tenha nenhum outro parente documental. Daqui a pouco tem algum amigo ou amiga que lhe cuida. Esse amigo ou essa amiga, se não tiver um testamento, não vai conseguir autorização para cremação, salvo com autorização judicial. Por quê? Porque não tem um parente documental. E aí veja que são situações que poderiam também ser evitadas com a utilização desse mecanismo.